convidar aqui, sem mais delongas, o nosso querido amigo Ícaro Bittar, né, que vem nos honrar aqui com a sua presença nessa live especial, que vamos tratar sobre contratações públicas e eleições, né, num ano muito propício para esse debate, num momento muito propício para esse debate. Então, agradeço a todos que estão presentes aqui na live, vão enviando suas perguntas e a gente vai poder discutir. Eu separei já alguns pontos para a gente abordar, meu amigo Ícaro. Eu quero fazer uma rápida apresentação do Ícaro, uma apresentação formal, me permita, Ícaro. Ele é mestrando em Direito Administrativo pela Universidade de Buenos Aires, pós-graduado em Direito Administrativo, em Direito Eleitoral, em Direito Constitucional e em Licitações Públicas. Então, ele não economizou com pós-graduação, né? Não economizou com pós-graduação, foi se procurando até se encontrar na pós-licitações e contratos da Faculdade Baiana, onde eu tive a honra, a alegria de ser coordenador, de tê-lo como professor. Hoje, o professor Ícaro é professor na nossa pós-graduação e honra muito, os alunos adoram, a turma da pós adora suas aulas. Parabéns, amigo, é muito bom ver esse crescimento, né? Você que foi aluno da nossa primeira turma e hoje é um dos professores de destaque na nossa pós-graduação em licitações e contratos. Também professor de pós-graduação, de outra faculdade eu não vou falar, só vou falar da Faculdade Baiana de Direito. Advogados na área de direito eleitoral, de direito administrativo, atua dando consultoria para diversos órgãos municipais e também para empresas privadas. E como digamos, a tua base, o teu início, com grande destaque, tanto lá no estado de Alagoas como na Bahia, foi direito eleitoral, isso te deu uma experiência muito interessante. Hoje, já que você atua também com contratações públicas, uma experiência muito interessante das interfaces que acabam existindo entre essas duas disciplinas, né, meu amigo? Mas antes da gente começar, Ícaro, antes da gente tratar mais propriamente sobre o tema licitações e contratos ou contratações públicas no período de eleições, eu queria fazer uma pergunta que eu costumo fazer para os convidados, para meio que quebrar um gelo. Né? Se bem que com você acho que não precisa quebrar gelo. Né? Você, quem conhece, sabe que você é um cara extremamente espontâneo, cativador, aquele que conquista todo o público ao redor. Mas eu queria que você contasse, se pudesse compartilhar para a gente alguma situação curiosa, peculiar, de preferência engraçada, que você vivenciou como advogado, como professor, seja envolvendo contratações públicas ou mesmo o direito eleitoral. Bom, boa noite, Rony, boa noite a todos que estão aqui com a gente nessa live. Eu estava sonhando que você abrisse essa live e que a primeira pergunta fosse esse caso pitoresco, Rony. Eu realmente fiquei... Me Sim, permita, rapidinho, uma rápida intervenção, meu amigo, claro. você vai compreendê-la. Quero primeiro mandar um abraço para todo mundo que entrou aqui, que assinou, e um abraço especial para o Janjão, nosso querido João Vitor, né, que está aqui participando. Até João Vitor veio aqui assistir João do Vitor nosso querido Pedra? amigo Pedra, Rapaz, que João Vitor prestígio Pedra. a gente tá, viu? Coisa Abração, maravilhosa. Janjão. Mas, Mas, Rony, por favor. eu tava doido que você chegasse, que você começasse falando do caso pitoresco, porque esse caso pitoresco vai servir para dar uma acalmada, né? Porque a gente, cara, pergunta, você tá tranquilo? Eu disse, tô, só faltei combinar com minhas pernas, mas no resto, da barriga para cima, eu tô uma beleza. Mas, bicho, estou muito feliz, obrigado pelo convite, sensacional. Você sabe o que é a sua DR Live, você sabe o que você significa para o mundo das licitações no Brasil, então, assim, verdadeiramente estar aqui é uma honra, um privilégio muito grande. Em relação a caso pitoresco, Rony, quem advoga com direito eleitoral e com licitações públicas e contratos sabe que semanalmente se depara com algo engraçado, fabuloso, teratológico ou pitoresco. Né? Mas como a maioria das DR Lives o pessoal traz algo de pitoresco na área das licitações, eu vou trazer alguma coisa relacionado à área de direito eleitoral. Eu vi duas situações bem engraçadas. Eu estava na estrada agora pensando que era caso você me perguntasse, que era que eu ia responder. A primeira, eu precisei dormir num cartório eleitoral, porque naquela época o protocolo o carimbo era físico, né? E aí eu pedi uma certidão de que a outra parte tinha perdido o prazo e o rapaz do cartório, na época
meio traquino, e a gente já tinha umas informações que ele era meio traquino, gostava muito do pessoal do outro lado, e disse que não ia me dar a certidão, Isso não porque acontece no Brasil. ele Isso não disse, ó, acontece. não vou lhe dar a certidão porque já passou do prazo, já passou do horário do expediente. Eu falei, não tem problema não. E amanhã, ele disse, não, amanhã só quando abrir, amanhã de manhã quando a gente abrir, eu digo, não tem problema nenhum. E eles tinham fama, o pessoal tinha fama de protocolar depois, e aí eu dormi lá e não teve condição nenhuma dele protocolar posterior e teve que me dar a certidão na hora que abriu. Mas essa é uma outra também que rapidamente, não esqueço nunca. Eu estava no dia de uma eleição municipal e a eleição municipal é fantástico. Você já foi advogado eleitoral, Já. já participou de campanha, você sabe o que é isso. E É uma coisa aí sociológica, é um movimento eu sociológico. recebia, eu recebia uma informação de que os ônibus estavam vindo com o pessoal do outro lado para vir votar e transporte clandestino. E aí eu de terno e gravata, é outra coisa que não acontece também. E aí eu parei, subi no ônibus e disse ao motorista, digo, pare o ônibus agora, desligue e me dê a chave. Não desce ninguém. Não desce. Enquanto isso, tinha pedido o pessoal para chamar a polícia. Quando a polícia chegou, e o cara desligou o ônibus e me entregou a chave. O cara ficou preocupado, de terno e gravata, e aí entregou. Quando a polícia chegou, foi abordar, isso aí o rapaz chegou, o motorista chegou, o policial, disse assim, é que esse rapaz aí, ele é o juiz ou o delegado? Eu disse, não, rapaz, esse aí, o cara é advogado da outra parte. Ele disse, filho do cabrão, rapaz, é brincadeira. Quer dizer, então, que eu aqui, se eu soubesse que ele era só um advogado, eu não dava nada, mas eu atropelava ele. Pois agora eu vou pedir o distintivo para saber quem é juiz e quem é advogado. E aí foi todo mundo detido e estava tudo certo. Mas assim, quem trabalha com eleitoral, rapaz, toda eleição você se diverte. É muito divertido, Rony. O direito eleitoral, ele é fabuloso. Todo dia você tem uma adrenalina diferente, uma história diferente. É bem legal, bem bacana mesmo. Mas Não, é isso. meu amigo, tive experiência, né, advogando no eleitoral antes de entrar na AGU, e foram tanto em uma capital, mas também em cidades menores. E realmente, a eleição municipal, notadamente a municipal, nas cidades menores, é um fenômeno a ser estudado, assim, um fenômeno sociológico. É impressionante, Ah, né, eu adoro. a divisão. Eu não vejo a hora de chegar a agosto. Eu tenho que admitir que eu não tenho essa saudade toda, não, mas eu admito que é realmente um É fenômeno. bacana. É curioso como existem regras, enfim, algumas republicanas, outras não republicanas, né? Como Rony, deixa eu te acontece dizer uma ali. coisa muito rápida. A diferença, a gente que lida no dia a dia das licitações, a gente tem sempre uma impressão de que está pisando em terreno movediço, tá? Esquece. Terreno movediço é o direito eleitoral. Porque o juiz eleitoral pensa de um jeito, aí o TRE pensa do outro, o TSE pensa do outro. Na verdade, não existe uma sincronicidade entre o que pensa o juiz eleitoral, o texto da lei é o mesmo. A resolução do TSE é a mesma, mas cada um quer interpretar de uma forma diferente. Então, você Não, não tem segurança jurídica, às vezes, para orientar o seu cliente. É bem complicado. Mas, compensação, é super divertido. é verdade. A Rafaela falou, né? A eleição municipal é a data mais esperada de 4 anos, né? Realmente, e muda tudo em pequenos municípios. O movimento é algo impressionante o que acontece no dia da eleição, no dia anterior da eleição, acho que dia da eleição, o dia anterior, os 2, 3 dias anteriores à eleição, E é é engraçado surreal. que as pessoas dizem assim, eu gosto de administração pública, né? Eu gosto de licitações e contratos, mas eu não gosto de eleitoral, não gosto de eleição. Disse, mas se não tiver eleição, não vai ter gestor. Se não tiver eleição, não tem escolha de quem vai ser o próximo gestor. Então, É, assim, cara, não tem como, você não tem como descolar uma coisa da outra, sabe? Tem jeito. não, é um movimento curioso, interessante, né? Enfim, é uma outra realidade. Uma vez eu discutindo conversando com um amigo promotor, né, eleitoral, e eu dizendo, não, você tem que ir lá, você tem que ficar dentro da cidade para você entender o que é a movimentação. É. Mas nesse ano de eleições, né, sempre há muitas dúvidas sobre quais são os limites para as contratações públicas, né? Quais são os limites? E muitas vezes há certo desconhecimento. A AGU até publicou no passado uma cartilha para tentar dar algumas orientações ao público de gestores, né? Então muita gente fica em dúvida sobre o que pode e o que não pode, Ícaro, nas eleições.
pelos gestores públicos para as contratações públicas. Existem restrições, no geral, existem restrições às licitações, às contratações nesse período eleitoral? Alguma norma eleitoral que impeça a realização de licitação por si só? Tu poderia esclarecer um pouquinho essa dúvida que às vezes permeia muita gente que atua na área? Ah, legal. Quando veja bem, a nossa bússola das eleições é a Lei 9.504 de 97, tá? A Lei das Eleições. Então, tá tranquilo? A internet tá dando umas Tá. Para mim congeladas. tá ótimo. Então, show de bola. Vamos lá. Para mim tá ótimo. Nós temos o artigo do 73 ao 77, que vai tratar das condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. Né? Existe aquela duvidazinha no sentido de que, assim, olha, em relação ao período eleitoral, em relação ao ano eleitoral, como é isso? Veja, gente, esse artigo 73, ele nos dá dois marcos. O primeiro marco é o dia 1º de janeiro, sobretudo em um ponto que eu vou tratar com vocês, que é o parágrafo 10. E todo o restante vai tratar dos 3 meses que antecedem o período eleitoral. Então, objetivamente, se fosse, né, em respondendo sua pergunta objetivamente, Ícaro, existe algum dispositivo que proíba licitações e contratos nos 3 meses que antecedem a eleição? Não. Essa é a resposta, tá? Mas ela fica muito vazia, e eu vou trazer para vocês aqui 2 dispositivos que vai nos colocar para pensar, para refletir um pouco. O primeiro, como eu falei, é esse parágrafo 10 do artigo 73, em que o que é que ele vai dizer? Ó, vai ficar proibido no ano da eleição, portanto, 1º de janeiro, está proibido que o poder público ele faça distribuição gratuita de bens. Não pode fazer, tá? Mas ele dá exceção. Quais seriam essas 3 exceções? Olha, primeira exceção, calamidade pública. Segunda exceção, estado de emergência. Terceira exceção, programa vigente, aprovado em lei e já em execução no ano anterior, tá? Então, eu tenho a regra é não poder. A exceção é calamidade pública, estado de emergência e programa que já esteja em execução e aprovado no ano anterior. Veja, Rony, isso aí faz com que a gente pense, cara, da seguinte forma. Tá, a lei não proíbe, mas vamos lá. Como é que você vai justificar que você está abrindo uma licitação no ano da eleição para você licitar aqueles bens que, em tese, seriam distribuídos? Se você não teve, se você não está em calamidade pública, se você não está em estado de emergência e se você não tem um programa social aprovado no anterior e já em execução orçamentária no exercício anterior. Cara, não tem lógica. Então, assim, a lei proíbe? Não, a lei não proíbe. Mas me diga como é que você vai fundamentar essa licitação, essa contratação? Você não tem como fundamentar essa contratação. É impossível. Porque, assim, olha, fica aquela impressão, às vezes, é o seguinte, é a coisa da reserva do possível. Né? Eu tenho condições, ainda que a lei não proíba, eu tenho como justificar para o órgão de controle que eu fiz aquela contratação? Não. Porque licitação é um troço caro. Você não vai sair fazendo licitação. Você está fazendo licitação por quê, cara? Por que você está licitando isso aqui se você não vai poder distribuir? Esse é um ponto. Você sabe, assim, Rony, tem um outro dispositivo também que eu quero chamar a atenção. É em relação à contratação de publicidade. A gente sabe, né? A lei eleitoral, a Lei 9.504, ela traz algumas vedações, tá? Mas aí, como a sua pergunta foi sobre contratação pública, eu trouxe a primeira do parágrafo 10, a segunda é essa, notadamente, da contratação de publicidade. E aí a lei diz o seguinte, vamos, trocando em miúdos, era para ter trazido até uma colinha aqui, para ficar lendo o dispositivo na hora e tal. Mas aí, na verdade, é o seguinte, o que é que a lei diz? Olha, você vai gastar com publicidade no ano da eleição. Você tem que fazer primeiro uma média dos 3 anos anteriores.
E você pode gastar até 6 vezes a média que você fez nos últimos 3 anos, tá? Se você não fizer dessa forma, ou seja, isso vai estar no inciso 7, do 73. Você tem que fazer esse cálculo, tá? Então, assim, ó, os últimos 3 anos, até 6 vezes o valor que você gastou. Show! Você não pode gastar o que foi empenhado e não cancelado. Ok. Então, vamos lá. A lei proíbe você licitar? Não. A lei proíbe você contratar? Não. Mas, Rony Charles, me responda, me justifique. Como é que você, no ano de eleição, vai fazer uma licitação de publicidade? Se você vai licitar, vai contratar, mas você não teve gasto, você não teve empenho nos 3 anos anteriores. Então, tem lógica. Ah, não, a lei não proíbe. Fantástico, amigo, ela não proíbe, mas não é sobre ela proibir taxativamente um dispositivo taxativo proibindo. Não é sobre isso. Fiz me tremi tudo. Anderson Pedro entrou. Aí o negócio agora já Depois de mudou o João patamar João, da live. depois Eu de te mandei uma João, mensagem dizendo assim: é bom é que se ele estiver na live, eu vou pedir ajuda ao professor dos universitários. E aí, qual é o Luana, lance, vários Rony? professores, professora Luana, Professora Anderson, vários Luana está professores aí estão aí. também. Ei, Luana, querida. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção, Rony, é proibido? Não. Mas me justifique. Porque é o seguinte: um dos princípios da administração pública é o princípio da motivação. Então, Sim. motive. Como é que você vai utilizar? Como é que você vai licitar e contratar se você não vai poder usar? Ah, não, eu licitei. Peraí, amigo, e você agora está fazendo licitação gastando um dinheiro danado da administração pública de algo que você não vai contratar e que você não vai poder usar? Então, assim, é esse tipo de coisa, Rony, que a gente só tem que ter um cuidado, porque fica muito seco. A resposta, estava conversando com a Vivi Mafsônico, né, algumas semanas, e a gente até combinou de escrever um artigo junto, falando sobre isso, e ela disse, já vou logo de cara dizer que a resposta é não. Eu digo, não, bora deixar para dizer no último parágrafo, vamos dar uma... Mas, assim, de fato, a resposta seca é não, só que você tem que parar para pensar o seguinte, tá, eu posso contratar publicidade se eu não tive gasto nos 3 anos anteriores? Se eu não estou em estado de emergência, cara, se eu não estou em estado se eu não estou em calamidade pública e se eu não tenho um programa já em execução no ano anterior, aprovado em lei, você vai licitar para quê, amigo? Qual é a justificativa? Tá? É Por porque, mais ninja que você seja, você não consegue justificar, cara. é porque é um dilema realmente para o legislador complexo, né? De um lado, a gente não pode ficar criando tantas travas que acabem atrapalhando o próprio processo eleitoral, né? De outro lado, também tem que se evitar o abuso do aparelhamento, né? Do uso da máquina pública para quebrar um pouco da isonomia, que sempre quebra, né? Notadamente após a reeleição, o estudo da reeleição, a gente sempre tem uma quebra. Aquele que está dentro da máquina, ele acaba usando muitas vezes a própria despesa, e isso no Rony, executivo. isonomia entre. A tão sonhada isonomia entre os postulantes não existe, cara. Quem está na É, máquina sempre tem vantagem, é é, inevitável que não tenha. Por mais que você tenha tido um esforço do legislador de criar condutas vedadas aos agentes públicos, a gente sabe que na prática quem está no poder, ele já parte aí com 10 pontos na frente. Tá? Na corrida, ele começa numa maratona, ele já começa aí com 10 metros na frente do é, segundo. seja no executivo municipal, estadual ou federal, é fato que há normalmente há um approach maior da gestão pública para tentar angariar votos, né? Isso a gente viu nas últimas eleições, todas as vezes que os candidatos foram, e não é só no Brasil, né? A Argentina mesmo, o presidente lá tentando se reeleger, ou reeleger o seu sucessor, gastou o que pôde, o que podia e o que não podia. Então, é realmente um dilema da legislação eleitoral e de quem trabalha tentando controlar, né? Evitar o distúrbio da isonomia, que realmente é quase que fictícia, mas ao mesmo tempo também não Isso. atrapalhar a própria atuação do poder público. Mas você falou, meu amigo, sobre calamidade no início, né? Eu queria criar um link aqui, até porque o Emanuel falou, né? Porque também ele está falando que quem está na máquina também é bombardeado. Tem o ônus também, né? Está na máquina, você é objeto da crítica.
Mas você falou no início sobre calamidade. A gente está vivenciando um momento dessa grande tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Como eu disse logo no primeiro contato que eu tive aqui numa live, é uma tragédia com repercussões que não vão se concluir agora. É um grande desafio para a reconstrução das cidades que foram impactadas, né? A gente vai ter desafios de saúde nas próximas semanas, desafios econômicos nos próximos meses. Então, é muito desafiador. A nossa sociedade civil tem auxiliado muito e de maneira exemplar, né? De vários cantos, em todos os cantos do Brasil, há movimentos para tentar auxiliar os nossos irmãos do Sul, mas a máquina estatal precisa também se movimentar, né? Notadamente porque, repito, é um desafio que vai perdurar semanas, meses. Uh, Entre elas, a máquina dos municípios atingidos, né? Que vão Perfeito. precisar fazer alguma coisa. E alguns deles terão perfeitos candidatos à reeleição, né? Meu amigo, diante dessa questão da calamidade, embora haja exceção, né, obviamente, para as contratações da calamidade, né, quais os cuidados necessários para os gestores que vão firmar as contratações públicas nesse período eleitoral? Eles vão lidar com questões que vão precisar ser enfrentadas, às vezes aumento de determinadas despesas. Quais os cuidados que eles devem ter diante do enfrentamento, a necessidade de fazer contratações públicas para o enfrentamento a calamidade e, ao mesmo tempo, cuidado com a legislação eleitoral? Entendi. Eu ia até começar a resposta de um jeito, mas como o Ronaldo entrou, o primeiro cuidado que eu vou dizer é o seguinte: cuidado com a Polícia Federal, tá? Para evitar problema com a Polícia Federal. Mas o Ronaldo não é o Ronaldo que vai, não. Rony, deixa eu dizer uma coisa, cara. Quando eu citei o parágrafo 10, o final do textinho do parágrafo 10, ele diz o seguinte: olha, independente de qualquer coisa, o Ministério Público vai acompanhar, vai fazer a fiscalização, né, dessa execução. Tanto a execução do programa, daquilo que vem sendo feito, como também a execução financeira. Tá? Então, você tem ali o MP na cola. Qual é o problema? É preciso que a gente tenha cuidado com o excesso de bom samaritanismo de quem está no mandato. Por quê? Não é. Dizem que, né, aquela história de boa intenção, então eu não sei porque eu nunca fui nem nesse lugar. Mas o problema, cara, essa não é fazer. Você não vai deixar de fazer, porque você é gestor público. E você, se você é gestor público, imagine esses prefeitos do Rio Grande do Sul. Não, eu não vou eu vou me abster porque eu sou candidato. Não, rapaz, você é prefeito. Até Tem que 31 de agir. dezembro você é prefeito. As pessoas votaram em você por 4 anos. As pessoas precisam de você. A questão é o que você vai fazer. A questão é até onde vai a impessoalidade, até onde vai a moralidade no seu agir. Porque o problema não é fazer, é como é feito. Porque, veja, se eu estou em estado de calamidade e eu preciso construir, cara, eu não tenho. Se eu sou candidato, eu tenho. Existem regras de direito eleitoral que eu não posso infringir. Então, ora, eu não tenho que dar, não, é entrega de cesta básica. Não, aí eu, como um bom moço preocupado, vou lá entregar, eu mesmo vou lá entregar a cesta básica. Não, rapaz, existem pessoas para fazer isso. Não é você que vai fazer isso, sabe? Então, assim, tenha sempre a certeza de que o limite é a promoção pessoal. Faça, mas você tem um limite. Promoção pessoal. Quando ali, amigo, você passa daquela linha e vai para a sua promoção pessoal, aí acabou. Tá? Aí você está infringindo aquilo que a gente chamou quase agora da isonomia entre os players. Né? A tão sonhada isonomia entre os players. Então, assim, são situações, cara, que a gente precisa ter muito em mente de que eu tenho um Ministério Público, e agora no Rio Grande do Sul, o que vai acontecer? Eu tenho um Ministério Público Estadual e eu tenho um Ministério Público Eleitoral, que vai cuidar disso. E vai dizer o seguinte: bom, o Ministério Público Estadual, deixa eu saber o que, é que esse cidadão, o que essa cidadã está fazendo aqui para fins de improbidade administrativa. Mas o Ministério Público Eleitoral ele já vai num outro caminho. Deixa eu ver se está sendo utilizado, se a máquina estatal está sendo utilizada para benefício de candidatura própria ou candidatura em benefício de outro. Né? Muitas vezes o prefeito não é, ele já é reeleito, mas ele vai trabalhar para poder eleger aquele seu candidato. Então, assim,
eu tenho o Ministério Público cuidando da parte administrativa, tem o Ministério Público Eleitoral cuidando da parte eleitoral e dizendo o seguinte: estou de olho no que você está fazendo. Tá? A calamidade você não tem como correr, cara. Você é administrador público, você tem que fazer. Tá? Não dá. O pênalti tem que ser. Aliás, não falo nem bater pênalti. Não posso nem falar desse assunto bater pênalti, porque ontem, inclusive, quero mandar um abraço para todos os torcedores do CRB e um abraço mais afetivo aos torcedores do Bahia, porque ontem meu CRB ganhou do Bahia, tá na... Mas aí é outra história. Não... Isso aqui é uma live séria, não vou nem falar sobre isso, porque se tiver alguém aqui, o pessoal vai ficar triste. Mas assim, tem que bater o pênalti. Você é administrador público, você tem que resolver. As pessoas precisam de você. Respeito meu Bahia. As pessoas estão esperando, o seu agir, tá? A questão é se você vai utilizar aquilo para uma promoção pessoal, tá? Se você vai utilizar, aí sim, do abuso de poder político com viés econômico. Mas, Ícaro, como assim um abuso de poder político com viés econômico? Isso, a partir do momento que eu uso de dinheiro público, amigo, para poder, com esse dinheiro público, eu me beneficio, faço a minha promoção pessoal, esse abuso ele é de poder político com viés econômico, tá? Então, assim, é isso que eu quero ter em mente. Eu não tive, ó, joguei uma pedra numa casa de maribondo. Tem um bocado de gente aí agora, perreado com Bahia. Gente, calma, ó, paciência, né? Assim, não tive culpa, não. Se eu soubesse, eu tinha pedido o pessoal do CRB para não ser efetivo nos pênaltis, não posso fazer nada. Enfim, é isso, Rony. O que eu quero que a gente tenha em mente é sempre o seguinte: o limite é a promoção pessoal. É o que você vai fazer. Eu iniciei dizendo o seguinte: cuidado com o bom samaritanismo em excesso, né? Se você é candidato, você tem que saber o seguinte: opa, até aqui eu posso ir. Passei daqui, eu estou querendo me promover às custas de dinheiro público. E aí, amigo, já foi. Esse limite. Mas é desafiador, né, meu amigo? Porque de toda forma é desafiador. E é muito bom que as decisões acabem envolvendo no eleitoral, às vezes, raciocínios principiológicos. Porque, por exemplo, a Carla Viana colocou, né? Você vai ter muito recurso chegando a esses municípios sem previsão por doação, né? Você vai ter, às vezes, a necessidade do papel do prefeito, enquanto líder, de estar à frente de alguns movimentos, né? Por mais que existem vai ter outros agentes públicos competentes, às vezes o prefeito de cidades menores ele vai estar capitaneando, independente, por mais, digamos, correto que ele seja, até pela liderança, às vezes ele vai estar capitaneando algumas movimentações de entrega de bens, né? Reconstrução, enfim, Mas por que é muito entregar, desafiador. Rony? Me perdoe a interrupção. Por que ele vai entregar? Quantos servidores existem, por exemplo, na Secretaria de Assistência Social que pode fazer essa entrega e que não é candidato? Por que é que o candidato a vereador da base do governo, por que é que o prefeito e o candidato estão lá fazendo essa boa obra? Cara, a partir do momento, primeiro, a lei, e tem um ponto aí, sem querer, mas já que a gente está tratando disso, ó, eu tenho uma vedação de 3 meses antes para que um candidato possa participar de inauguração de obra pública, ok? Então a lei, ó, já deu aqui um marcozinho, 3 meses, Não você não vai significa poder que mais ir não tem lá. a obra, né? Ele Não, só não pode estar na não inauguração. é isso. Ele não pode ir lá para a inauguração. Aí, durante o período eleitoral, porque eu estou numa pandemia, né? Desculpa, porque eu estou numa. E a gente viveu isso na pandemia, eu Sim, fiquei. sim. Eu estava aqui já falando uma coisa, já pensando em falar outra. Imagina a gente na época da pandemia, foi justamente 2020, todo mundo candidato, fique em casa, não vá para a rua, que o seu candidato está chegando lá para fazer uma visita. O candidato estava na rua, o eleitor não, tem que estar em casa. Mas assim, não dá para ter lógico. Quantos servidores eu tenho para fazer essa entrega? Por que ir o prefeito que é candidato? Por que ir porque aquelas pessoas que estão no front do processo eleitoral, por que essas pessoas vão fazer essa entrega? Cara, você tem que ir lá despachar. Você é prefeito. Você vai fazer tudo como manda o figurino. Você é gestor. Quando você é candidato à reeleição, Rony, você não deixa de ser gestor. Você permanece gestor. O problema é o que você vai fazer com as vestes de gestor público em relação à promoção para angariar holofotes para você. Benefícios de sua imagem, promoção pessoal. Aí é onde está o problema. Desculpe ter me interrompido, só porque fiquei. Sabe? Não, 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 não. O que eu tô. Primeiro, assim, acho que você tem razão no teu argumento. O que eu
vejo, o que eu percebo só, é que hoje a realidade é tão dinâmica, tão diferente, com rede social, né? E diante de situações de calamidade, é muito difícil, às vezes, com a liderança, notadamente o prefeito, por exemplo, ele consiga. É porque a gente visualiza muito aquela situação quase que emblemática, obviamente uma situação negativa, do prefeito que vai entregar título, vai títulos de posse, vai entregar leite, vai entregar bem, aí faz uma filinha para todo mundo pegar na mão dele e ele está se Pô, promovendo. que Isso lindo. é, claro, é carimbado, está errado. Mas imagina aí, numa situação de calamidade, será que não vai ser o prefeito que é uma liderança na região, não vai ser necessário que ele se engaje com sua rede social, divulgando, né, chamando, esteja em alguns momentos ali perto. Eu acho que vai ser uma situação, algumas situações peculiares vão surgir. Estou falando isso em hipótese, Claro. né? Porque o nosso sistema eleitoral, mesmo a nossa lei eleitoral, embora uma lei interessante, é de 97, né? 97, a realidade de funcionamento da nossa sociedade era diferente da que é hoje. Tanto que a justiça eleitoral tem que, comumente, discutir, por exemplo, fake news, uso da rede social, né? Limite, enfim. E eu acho que nessa situação de calamidade talvez vão surgir algumas situações peculiares para os estudiosos como você, né? Estudarem, discutirem, né? Gerando bons cases, bons cases. Não, de fato, a lei é de 97. Mas e você falou uma coisa sobre rede social, só também para fechar essa pergunta que você tinha feito. Quer dizer, quem fecha ou não pergunta é você, quem abre a pergunta é o seu dono da live, você, quem fecha é você. Mas só em relação a isso, deixa eu É dizer uma uma coisa. DR, é uma DR. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Não é o uso. Você tem que. Existe uma avaliação em relação à publicidade institucional. Isso é fato. Tá? Uhum. Você lembra que na pandemia a gente tinha aqueles cards, quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas estão. Lembra daqueles cardzinhos que todo Uhum. dia era o boletim informativo do Covid e tal? Não deixou de fazer, porque aquilo ali era uma informação importante. Aqui uma Não, campanha de vacina, vai deixar de fazer? Não. Olha, tem uma entrega, vai precisar fazer a entrega. Olha, pessoal, prestem atenção, vai ter uma entrega. Sabe, aquilo que for institucional, mas assim, informativo para a população, e a gente vai encontrar muito isso agora no Rio mesmo que Grande do seja Sul. no perfil dele, Aí veja, entendeu? olha o ponto. Não, perfeito, olha o ponto. A questão é o excesso. O problema é o excesso. O problema é utilizar de algo estatal para fazer promoção pessoal. Isso aí, o Ministério Público Eleitoral e o seu adversário, sobretudo, tá? Vai estar ali olhando. A gente diz o seguinte: nas licitações públicas, os seus concorrentes fiscalizam a sua documentação melhor do que o pessoal da comissão. No processo eleitoral, o seu adversário ele é mais efetivo na fiscalização do que o próprio Ministério Público Eleitoral. Né? Ele fiscaliza ainda melhor. Então, assim, a gente tem sempre em mente que o limite é a promoção pessoal. O que é que você vai fazer com isso? Eu tenho orientado, tem um prefeito é, tem me feito umas perguntas assim, olha, eu quero divulgar isso aqui, isso aqui. Então você vai ter que ter uma arte para você divulgar no seu Instagram, mas primeiro divulgue aquilo ali no Instagram da prefeitura e depois você vai pegar aquela divulgação da prefeitura e fazer uma arte para você. Sem marca de prefeitura, sem marca de gestão, sem marca de nada. É o seu pessoal. Ou seja, é como se você estivesse pegando já a rebaba do institucional. Dá para você fazer isso? Vai conseguir fazer isso até a data limite. Então é isso. A minha preocupação, Rony, em relação ao Rio Grande do Sul, em relação enfim, ao Brasil inteiro, tá? É esse excesso, tá? É o que essa turma vai fazer de excesso. O limite é a Não é, promoção pessoal, não tem jeito. é muito desafiador, né? Você falando aqui, eu estava lembrando das eleições municipais, né? Eu tive uma experiência muito boa. Querido amigo Paulinho foi um candidato a prefeito em Remígio. Eu conheci porque ele me contratou para trabalhar na eleição e a primeira ação que eu fiz foi, lembrando disso, da fiscalização, né? O pessoal ficava pintando os muros não, os postes públicos, e a legislação eleitoral vedava isso, né?
E assim que eu cheguei na cidade, eu disse, não, isso está errado. E eu entrei com a ação, não, representação, para que a juíza ordenasse que a coligação adversária, né, eles pintassem tudo de branco para tirar o número que eles estavam fazendo em vários postes, árvores, postes, a legislação não permitia. E aí a juíza concedeu a liminar, deu 24 horas para eles pintarem. Então na segunda-feira estava lá toda a equipe do outro lado pintando, né, de novo, tudo de branco, e o outro lado da cidade todo parado, todo mundo parou para ver e Pra ficar ver, pô. zoando, né? E Porque aí o isso bom não ele é só ver pintando de novo. O bom é a chacota. Tá vendo aí, ó? Fez e vai ter que ó, tá voltar. errado. E isso a eleição, coisas simples assim, É, legal. foram afetando a eleição, é muito muito bacana. Meu amigo, e as sanções, né? Quais as sanções previstas para os agentes públicos que passarem do limite, que descumprirem as condutas vedadas? Ah, legal sua pergunta. Um tema bacana. Eu tenho três tipos, respondendo diretamente, eu tenho três tipos de sanção em relação Uhum. às condutas vedadas. A primeira coisa que eu quero ter em mente é o seguinte: Ícaro, como é que eu vou processar isso? Eu vou processar pelo 22, artigo 22 da Lei 6490, Lei Complementar 6490. Esse é o rito do processo de conduta vedada. Eu faço sua representação. Mas, notadamente, em relação à sua pergunta, quais as sanções? Eu tenho três sanções e elas não são cumulativas. Eu posso ter uma e não ter, posso ter uma e não ter as outras duas, posso ter duas e não ter a terceira. A primeira, a mais leve de todas, é a pena de multa, tá? A primeira é a pena de multa. Vamos fazer o seguinte: como a live é com o Rony Charles, né? O Papa da licitação no Brasil, imagine eu. Pessoal, depois printem a tela aí, eu falando com ele, só para depois mandarem para mim essas telas, que isso aí eu vou guardar esse monte de print de tela. Imagine, na licitação a gente não tem multa, impedimento e idoneidade. A idoneidade é a pior de todas, que eu fico sem participar de licitação, de 3 a 6 anos. Geral, é uma Não é isso? bazuca, uma bomba Eu tenho um atômica. impedimento para aquele órgão ali, né, aquela esfera, e eu vou ter a multa. Agora, vamos trazer didaticamente para o direito eleitoral, para ficar fácil para quem está aqui assistindo. A primeira é a multa. Conduta vedada. Olha, mas a sua conduta vedada não foi uma conduta vedada tão séria. O juiz eleitoral, a justiça eleitoral, diz: eu vou aplicar para você só uma multa. Ok. Eu não tenho outra sanção. Minha multazinha, que vai de 5 a 100 mil FII, está tudo certo. A segunda é mais pesada, que é cassação de registro de diploma. Bom, aí agora o negócio vai ficando sério. Porque se eu tenho multa e se eu tenho cassação de registro de diploma, amigo, se for registro, eu estou fora. Se eu ganhar a eleição e a cassação depois, cai a chapa, caindo a chapa, eu tenho nova eleição. Tá? Você não tem. Antigamente você tinha aquela história: caiu, vai o segundo colocado. Isso não existe mais. Muitas eleições, isso já morreu. Então, eu tenho uma nova eleição, eleição suplementar, para resolver aquela lacuna lá. E eu tenho uma terceira, né, que na licitação eu vou chamar de nulidade e aqui eu vou chamar de inelegibilidade. Ícaro, eu posso ter a multa, posso ter a cassação, mas não ficar inelegível? Pode. Existem casos em que eu não fico inelegível? Pode. Eu só tomo as duas primeiras. Agora, amigo, a depender da minha conduta, eu tenho, eu tomo a multa, eu tenho meu registro ou meu diploma cassado e eu ainda fico inelegível. Mas, Ícaro, me fala agora dessa inidoneidade, né, dessa inelegibilidade. Dá um exemplo. Uma coisa no nosso dia a dia da administração pública. Improbidade administrativa. Rony, é só. Eu tenho. Antigamente eu tinha. Até no culposo eu podia cair na improbidade administrativa. Hoje eu tenho que ter reconhecimento do dolo. Beleza? Então eu tenho, na improbidade administrativa, eu preciso do dolo. E no direito eleitoral, eu preciso que tenha dolo do agente público naquele agir. Tá? Porque, veja, se eu, Ícaro, vamos lá, Ícaro é candidato. E aí eu tenho grandes amigos e os meus amigos decidiram agir por mim. Agiram
conduta vedada. Eu não sabia. Mas eu fui beneficiado. Eu vou ser caçado por isso? Vou ser caçado. Mas, pô, se você é caçado, eu não fiz nada, mas você foi beneficiado. Você vai ser caçado. Só que como a inelegibilidade é personalíssima, e o TSE tem dito isso já há alguns anos, como a inelegibilidade ela é personalíssima, então é o seguinte, eu, ainda que caia, ainda que o meu registro caia, ainda que o meu diploma caia, porque eu fui beneficiado, se não ficar comprovado que eu agi dolosamente, eu só tenho as duas primeiras. Eu não tenho a terceira. E por que eu não tenho a terceira? Porque eu não tenho como reconhecer o meu dolo. E essa sanção é personalíssima. Deu para entender? Então, assim, eu tô nas duas primeiras, mas na terceira não. Para que eu chegue a ficar inelegível, eu, de fato, vou ter que chegar no extremo do dolo. E aí eu tenho uma série de requisitos, e realmente eu teria que fazer uma live para a gente discutindo um a um, mas o que eu quero deixar claro para quem está aqui no mundo das licitações e aqui querendo saber um pouquinho do direito eleitoral, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, em resumo, eu tenho a multa, eu tenho a segunda, que é a cassação do registro ou do diploma, e não necessariamente quem teve a cassação do registro do diploma vai ficar inelegível. Mas quem ficou inelegível certamente sucumbiu nas duas primeiras. Essas são as três sanções, a pergunta que você me fez. Interessante, interessante. A gente é trilhando. Eu tenho que fazer depois tratar sobre a lei de improbidade administrativa mais nas DRs Lives. É um tema, ela foi alterada, né? Isso. E contrações tão interessantes, tão relevantes, eu realmente tenho pouca discussão, né? Pouca discussão Rony, sobre. senti muita falta, eu senti muita falta esse ano de explorarem mais conduta vedada. No geral, até na nossa área, sabe, do direito administrativo, Uhum. eu realmente senti bastante falta de explorar mais a questão no âmbito municipal, ele está tratando de eleição municipal, essa coisa da conduta vedada. É. A gente, sobre a improbidade, eu até tive a oportunidade de escrever um livro com o André Jackson e a gente publicou uma nova edição. Agora o livro está muito bom, acho que muito mérito do André, que sem dúvida nenhuma, mais mérito do André do que meu. Mas eu vi pouca coisa assim lá e eu mesmo não tratei em nenhuma das lives, mas já vou refletir aqui para marcar um em breve para falar sobre, ou uma série de lives falar sobre a nova lei de improbidade. Meu amigo, a gente falou no início sobre a questão das obras públicas, né? A inauguração das obras públicas. Sobre os impedimentos, se você pudesse falar mais um pouco sobre as precauções que devem ser tidas pelos gestores, os impedimentos em relação a essas execuções das obras, inaugurações, na verdade, das obras. Legal. Bom, Estou fazendo pergunta aqui para você, viu, Natália? eu tô. Igor Coité fez também. Tudo Desculpa, eu não. Ô, gente, deixa eu pedir uma coisa a vocês, tenham paciência comigo, assim, pode ficar fazendo 10 perguntas, eu não estou prestando atenção nas perguntas de vocês, porque eu ainda estou naquele processo de ficar nervoso não e tal, mas já estou ficando mais tranquilo, entendeu? Daqui Ah, para uma hora de live eu fico tranquilo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não, antes eu quero fazer o seguinte também, eu quero fazer um claro, testemunho aqui, lhe parabenizar, né? Acho que é muito importante a gente reconhecer aqui, muitos não sabem, mas você, o professor Ícaro, ele, quando houve o problema da tragédia que aconteceu no Sul, né? Ele mesmo se disponibilizou e conseguiu angariar recursos públicos para auxiliar, se colocando, se oferecendo a dar consultoria gratuita para os gestores que auxiliassem. Então, quem comprovasse o pagamento de uma quantia para uma instituição filantrópica do Sul que estivesse atuando nessa área, ganhava dele essa consultoria, assessoria online gratuita, né? Dizem que ele está umas 3 semanas já sem dormir direito, né? Sábado e domingo, e o pior é que a maioria foi mas de direito eleitoral mesmo, era R$ 5.000. Quem doasse, me comprovasse que doava R$ 5.000, ganhava consultoria até o dia da eleição. A maioria do pessoal foi do eleitoral, mas é isso. parabéns, Mas é parabéns. prazeroso. Cada vez que chega uma pergunta de quem doou, sabe, tem horas que é cansativa. Teve um que me fez uma pergunta sábado à noite e eu olhei
eu falei, não, mas a causa foi tão legal que eu vou Parabéns, amigo. responder independente disso. Ah, mas mano, quem não nasce com a civil não serve para viver e uma das coisas mais nobres que o ser humano tem é a solidariedade, né? Todos nós somos assim, Sem a gente não dúvida, pode sem deixar, dúvida. não pode perder isso. Essa é a nossa verdadeira riqueza. Mas em relação quando é coisa que é para falar de mim, eu não gosto de falar, não. Eu já pulo logo, porque né, você falou, mas vamos seguir. Ó, Cara, deixa eu rapidão, dizer uma o coisa. pessoal da VAP entrou aqui. Turma da Sim, VAP, movimenta aí os comentários, fala aí desse sorteio, né? Quais são as regras para a gente fazer o sorteio aqui no final da live. Por favor, amigo, desculpa não, novamente. tranquilo. Preste atenção em dois artigos, 75 e 77, diretamente no ponto, sendo objetivo, 75 e 77. Ou seja, não pode comparecer, ó, 3 meses antes da eleição, você que é candidato não pode ir lá mais bater palma para ninguém, nem estar inaugurando obra, você não pode participar de nenhuma inauguração de obra. 3 meses antes. Só que 77 vai um pouco mais além. O que é que 77? Esse é o 77. O que é que 75 diz? Diz o seguinte: bom, além de não ir lá, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Não invente de gastar dinheiro público realizando show, realizando festa para inauguração. Nesses 3 meses antes. Porque senão você vai entrar naquela questãozinha lá da promoção pessoal. Você está gastando dinheiro público para sua promoção pessoal. O que é muito pior. Então, assim, você nem vai lá, nem vai estar fazendo festa. Riscou 3 meses, amigo, acabou. 75, 77 da lei 9.015.4. Deixa eu dizer uma coisa, Rony. Eu peguei assim, de vez em quando eu estou olhando para a tela, e eu vi aqui uma pergunta da Natália. A Natália fez uma pergunta se tinha alguma vedação expressa, tá, em relação a fazer concurso público no período eleitoral. Respondendo tecnicamente, Natália, não tem vedação nenhuma, não. Eu dou isso outro nome, suicídio, mas aí já o nome disso é suicídio eleitoral, porque você fazendo um concurso público no período eleitoral, no âmbito da eleição que você está concorrendo, isso é um negócio surreal. Né? Você sabe, sobretudo se o concurso é sério, né, o que vai passar de gente da oposição, você tem dois efeitos. Quem é formador de opinião vai dizer, ó, o concurso é sério, viu? O concurso é tanto sério que quem é da oposição passou. Mas, amigo, para isso, se sai um resultado desse, mas, Ícaro, tem vedação, objetivamente respondendo, tem vedação a fazer concurso público? O concurso público, Natália, pode ser na semana da eleição, não tem problema nenhum. Você não vai poder fazer no dia da eleição, lógico, no domingo da eleição. Você pode fazer na semana. Você pode tocar normal, como a gente falou no início da live, sobre licitação. Eu posso ter uma licitação na sexta-feira da eleição? Pode, só não pode ter sábado, domingo, que está fechado a prefeitura. Mas você pode seguir, tá? Agora você vai ter, e aí sim, no próprio artigo 73, Natália, você vai prestar atenção lá, dentre as condutas vedadas, na questão da nomeação. Aí, em relação à nomeação, é que você tem um prazo de 3 meses, e aí, dentro desse prazo de 3 meses, é que você não vai estar podendo fazer nomeação. Isso aí já é um outro ponto, um outro viés da conduta vedada. Achei, Rony, apetitosa uma live. Não deixe de fazer, não. Faça depois uma live. Não sei se fez alguma live especificamente sobre conduta vedada no geral, mas tem muita coisa bacana para fazer, para se conversar em relação à conduta vedada. Interessante, amigo. Amigo, não, tem muita coisa bacana, a gente, para trocar ideia aqui sobre, sobre diversos temas, né? Sobre diversos temas. E a gente acaba sempre tendo feedback tão positivo quando a gente encontra a turma que participa das lives. É por isso que eu acho que eu mantenho e gosto sempre de fazer, sempre receber. Também é bom a oportunidade de receber bons amigos como você, para a gente tratar de temas interessantes. Mas, gente, a gente está chegando já ao final da live. Diante de todos esses problemas, diante da legislação, diante dos desafios que são vivenciados já na gestão em tempos normais e mais ainda naqueles que estão sofrendo os efeitos lá no Rio Grande do Sul desse período de chuvas, o que é que os gestores eles podem
como eles podem se preparar para evitar irregularidades nas contratações públicas durante esse período eleitoral? O que você daria como orientação, como sugestão, né, para todos esses gestores para evitarem desvios, riscos em relação à legislação Como eleitoral? é que o gestor como é que ele precisa se preparar e precisa ter segurança no agir dele? Para Anote aí, evitar irregularidade. pode anotar aí. 071 996. Ligue já, ligue já. Propaganda da advocacia eleitoral é incrível, não vou não. E lá vai ficar gravado, né? É porque a piada veio, bicho, eu não tinha como pegar. Tinha que, na hora veio aqui, eu falei, eu vou ter que. Senão, se for muito sério, não somos nós. Mano, brincando, cara. Deixa eu dizer uma coisa a você. Não dá para enfrentar um processo eleitoral num gestor. Aliás, para que o gestor entre, ele passa por uma eleição. Precisa ter uma boa assessoria jurídica. Na hora que ele entra, ele passa 4 anos no mandato. Ele precisa estar bem calçado. Ele precisa ter pessoas excelentes, tecnicamente falando, para não deixar ele errar, certo? E, sobretudo, agora que ele vai novamente submeter a um processo eleitoral, mais do que nunca, claro, não pode ter essa consultoria eleitoral pagando com recurso público. Isso é lógico, né? Mas, assim, o gestor precisa ter, primeiro, aquele cara que saiba dizer não a ele. Segundo, é aquele que vai dizer o seguinte: olha, no eleitoral você vai poder fazer tudo isso aqui, mas você não deixa de ser gestor. O cara tem que mostrar a ele que ele tem na ponta da língua tudo que é conduta vedada para ele. Ou seja, ó, vá até aqui. Até aqui você pode ir. Não passe daqui não, senão você quebra a isonomia entre os postulantes. Qual é o cuidado que você tem que ter? Vou pegar aqui um ponto, Rony, que me veio em mente agora. Repare só. Artigo 42 da Lei Complementar 101, 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é que o 42 diz? Bom, nos 2 últimos quadrimestres, você tem que ter cuidado com o que você vai fazer despesa, porque você não pode deixar resto a pagar, tá? Se você deixar resto, você tem que, toda a despesa que você contrair, você tem que finalizar ela até o último dia do exercício, no último ano de mandato. Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja só, se você não tiver bem calçado, bem instruído, amigo, por uma boa contabilidade e um bom jurídico, acabou. E aí eu quero fazer um registro em relação à contabilidade. Já foi o tempo que o grande protagonista de blindagem de um candidato, um gestor, era o jurídico. Hoje é a contabilidade também. Porque você também tem que ter esse tipo de orientação contábil. Então, o gestor ele tem que estar preocupado com aquilo que ele está, onde é que ele está pisando em termos contábeis. Ele tem que saber que ele não vai poder deixar, se ele for deixar a resta pagar, ele tem que deixar dinheiro para isso. E ele tem que ter esse respaldo jurídico. Tá? Por isso que eu fiz aí, aproveitei para fazer né, mexer, é brincadeira, mas dizer o seguinte, cara, se você não tiver uma boa assessoria, alguém que vai lhe dar essa costa larga técnica, você não vai para lugar nenhum, rapaz. Você não vai para lugar nenhum. Então, assim, qual é o cuidado para evitar irregularidade? Você vai agir. Aí você até falou um negócio quando você formulou a pergunta, você falou assim, até nesses casos, pessoal lá do Rio Grande do Sul, amigo, independente do Oiapoque ao Chuí, mas sobretudo agora no Rio Grande do Sul, você vai agir se você, na gestão pública, chama a procuradoria, até onde eu posso ir, me dá um parecer e assina, por gentileza, dá um parecerzinho formal, me diz até onde eu posso ir. A gente não tem falado tanto da 14133, né, dessa evolução da participação do jurídico no mundo das licitações, mas vamos falar ainda de gestão pública e também dar uma condensada com o processo eleitoral. Rony, vai agir, procure saber primeiro até onde você pode ir e qual é o seu limite. Tudo passa, Rony, por uma boa orientação, por uma boa assessoria. Esse é o ponto, sabe? Não dá. Cara, você tem que ter muito cuidado com o que se chama de discricionariedade. Quantas vezes eu vi a célebre frase, não confunda liberdade com libertinagem. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que é discricionário, porque a discricionariedade, muitas vezes, ela é reduzida a zero.
quando você é gestor público. E ela não pode servir de biombo para que você vá além da moralidade administrativa. Esse é o ponto, cara. Perfeito, amigo, perfeito. Amigo, eu vi o pessoal da VAP colocou aqui as observações, né? Pessoal, o evento, para explicar, o evento vai ser o Vamos congresso. estar lá 17, 18, 19 É 17, de, 18 e 19, exato. de Estaremos lá, julho. nós dois e Vamos estar vários lá. Show de bola. outros professores da área. Será um evento. O primeiro já foi sensacional e esse eu tenho certeza, esse segundo congresso Cara, aqui do o que a Nordeste. Ivânia faz não tem como ser mais ou menos. A Ivânia é fantástica. Exato, E ainda exato. Então, você... escolheu o André, ainda escolheu uma turma aí para coordenação de primeiríssima linha. Rafaela Brasil, minha amiga querida, minha amiga de adolescência, vai estar lá também. Carmen, vai ter uma galera, Carmen, Rafael, vai ter uma galera Andrew, gigantona lá. exato. Andrew, Thiago, uma turma sensacional vai estar nesse evento. E pessoal, o pessoal da VAP colocou o seguinte: você tem que me seguir, né, Rony Charles, e seguir o App Cursos. Mas eu acho que assim a gente não vai conseguir separar quem realmente, digamos, ouviu aqui a live e participou. Só seguir não, porque eu tenho muitos seguidores que podem não ter participado da live e entrariam no sorteio. Então, além de seguir a VAP, né, me seguir e seguir o professor Ícaro, tem Agora que sim, vai comentar, ganhar. Quem seguir vai ganhar, viu? tem que Siga esse seguir outro os aí. três, tem que seguir os três, VAP, Rony e Ícaro, e no vídeo que vai ficar aqui dessa live, né, no vídeo que ficar dessa live, fazer o comentário. Eu quero VAP. Eu quero o congresso da VAP, tá certo? Pronto, eu quero o congresso da VAP. Beleza? Marcando a VAP nesse congresso para ver quem vai ganhar esse seminário, esse congresso vai ser sensacional. O primeiro foi maravilhoso, o segundo será, tenho certeza, melhor ainda, tá bom? Alguém só Querido avisa amigo, ao professor Danilo Falcão que você foi falando, eu acho que ele tem um robô, que o professor Danilo Falcão, como ele roda o Brasil inteiro, ele fala de domingo a domingo nos congressos, ele já foi aí, tem um robô aí, que ele já está ali, eu quero o congresso, eu estou até para o professor Danilo, peraí, o senhor vai como meu convidado, mas não bota o robô não. não, perfeito, perfeito. A Carla já colocou aqui. Eu quero o Congresso da VAP. Pessoal, Carla, tem que colocar nos comentários quando a live ficar salva. Aqui não vai ficar salvo, eles não têm como depois fazer o sorteio. Então, defeito, Dai, perfeito. Mas não é aqui nesses comentários. É lá quando entrar o vídeo no feed, porque senão eles não têm como fazer o sorteio, tá bom? Então, seguir o professor Ícaro, seguir a VAP, me seguir e colocar no vídeo. Quando ficar no feed, eu quero o congresso da VAP, tá bom? Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Uma grande alegria, uma grande honra te receber. Muito sucesso. Parabéns pela tua atitude, tá? Que você fez lá auxiliando os irmãos lá do Sul. Parabéns pela tua história, pela tua conquista. Você sempre conquista amigos por onde vai. Você realmente é formidável, tá? Que Deus continue sempre iluminando você, né? Os filhos de Ângela, todos os filhos de Ângela, a Ângela também, e, enfim, iluminando sempre teu caminho, tá bom, meu amigo? Amém, amém. Cara, muito obrigado do fundo do meu coração. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu, que a cada segunda-feira você estende tapete, você dá palco para que as pessoas estejam próximas dessa figura tão extraordinária que é Rony Charles. Você não tem noção do privilégio que é para cada um de quem participa da DR Live. E eu confesso, eu comecei a live, estava bem nervoso. Olha que eu não sou muito de ficar nervoso, não, mas eu estava super nervoso. Deixa disso. Porque você não está fazendo live com qualquer pessoa. Né? Tá fazendo live com o Rony Charles. E às vezes a gente tem uma relação, às vezes, pessoal, e espera aí, tá falando de Rony Charles. Então, muito obrigado, Rony, do fundo do coração. Obrigado e parabéns por esse coração tão generoso, essa figura humana tão espetacular que você é. Obrigado por tudo. Deus lhe abençoe e que você esteja sempre com esse coração aberto para receber tantas pessoas que eu tenho certeza que tem toda a condição de estar aqui, como eu tive hoje também. Obrigadão, Ron. Deus abençoe Valeu, você. valeu, irmão. Fica com Deus. Valeu. Muita luz para você. Até mais.